Bom, nessa fase aqui, né, nesse slide aqui, continuando o assunto, né, tá? A gente vai entrar na equação da condução de calor. Esse assunto aqui, tá? Ele é um pouco mais complexo, tá? Então a gente vai usar um pouco mais de matemática aí, né? Então, vou falar de série de Taylor. Eu tenho quase certeza que vocês não viram isso na faculdade, mas não se preocupa, né? É só para poder no final mostrar aí que o que a gente está vendo, né, o que a gente vai estudar em condução unidimensional, na verdade é um caso particular da condução de calor, né? Tá? Então vamos partir aí, né, de um elemento diferencial, tá, ok? De volume, né? Então eu tenho um paralelepípedo, tá? E eu estou fazendo um volume de controle diferencial sobre esse objeto, tá? Sobre esse corpo. Então eu tenho aí, né, uma entrada de calor, né, Qx, tá? Qy e Qz, tá, ok? Tem uma certa espessura, então, né? Então tem uma espessura em x, que é dx, tem uma espessura em y, que é dy, uma espessura em z, que vai ser dz, ok? Ainda, né, eu entro com Qx, tá? E eu saio com Qx mais dx. Por quê? Porque é o que eu entrei mais o incremento dx, né? E isso acontece também nas direções y e z, ok? Tá? Então, se eu aplicar aí a primeira lei da termodinâmica, né, eu vou ter que a variação da energia, né, essa variação de energia nesse objeto vai ser dada pela quantidade de calor na entrada, né, então a taxa de calor que entra nesse corpo menos a taxa de calor que sai desse corpo mais uma geração de calor, tá? Ok? Então vamos verificar o que acontece aí, né? E vamos melhorar aí essa expressão. Bom, então, né, dando continuidade aí, então, né, a gente já viu lá no desenho, né, que o que entra no corpo, né, entra uma quantidade de calor em x, em y e z, então a quantidade total de calor que entra no corpo vai ser Qx mais Qy mais Qz, ok? Na saída, né, a gente também viu lá no desenho, né, no slide anterior, que eu tenho o quê? Eu tenho na saída o que eu entrei, Qx, mais o incremento, certo? Então o incremento está dado pela espessura aí na direção, tá, normal aí da taxa de calor. Então Qx mais dx, Qy mais dy, Qz mais dz, ok? Tá? Dessa forma que está expressa essas equações, né, essas saídas, eu não consigo fazer muita simplificação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar de um artifício que é a série de Taylor, tá? E aí não precisa se preocupar muito com a definição de série de Taylor, tá? Isso está lá nos materiais de cálculo, né? Então sugiro que a gente tiver interesse estudar aí um pouquinho sobre série de Taylor. A gente tem série de Taylor, série de Fourier, né? Enfim, tá? Aqui para o caso específico a gente vai usar da série de Taylor, tá? Sem se preocupar muito com as ordens superiores, então a gente está nas primeiras ordens aí, né? Tá? Então eu posso expandir então, né, cada uma dessas direções. Isso é vantajoso porque aí eu vou conseguir depois fazer uma simplificação, tá bom? Então, por exemplo, lá em Qx, né, na saída Qx mais dx, eu posso expandir isso ficando então fluxo de calor em x, que é o Qx, mais o incremento que eu tenho em x, ou seja, né, aquele Qx mais dx, o que é o dx? É o incremento, né, é o quanto que ele ganhou de calor. Ganhou ou perdeu, né? Aí é indiferente, né? Aqui está aí tudo em módulo, né? Vamos pensar assim, né? Tá? Então seria a quantidade de calor entrando em x mais o incremento, tá, de calor, tá, na direção x dado por essa espessura aí, né? Por esse diferencial aí, né? Dx, ok? Tá? Vocês estão vendo aí que a diferencial é inexata, né? Esse símbolo aí, né? Esse D aí, né, é inexato, né, e o dx, né, é exato, né, então a diferença é inexata e a diferencial é exata, ok? Tá, então
está aí na direção de x, em y acontece a mesma coisa, então é a quantidade de calor que entra em y mais o incremento de calor dado na direção y, ok? Que é esse dqy dy, ok? Tá? Então isso daí é o incremento de calor. E a mesma coisa em z, tá? Então a quantidade de calor que entra em z mais o incremento de calor ganho ou perdido aí na direção z, ok? Bom, continuando então, né? Então o que a gente pode fazer? Eu equacionei como é que funciona a entrada e como é que funciona a saída, certo? Tá? Então, como é que funciona a entrada de calor no sistema e a saída de calor do sistema. Então, agora eu vou substituir isso, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou pegar aí, né, tá, as taxas e vou formular isso daí de forma que eu tenho calor de entrada menos calor de saída. Antes aqui, né, tá, ainda lá no calor de saída, então eu estou reescrevendo ali, né, o que eu estou fazendo na verdade é pegando o resultado, né, anterior, né, que foi o que a gente deduziu agora há pouco aqui pela série de Taylor, né, então só estou substituindo. Então, a quantidade de calor de saída vai ser, né, todas as saídas ali, que, então Qx mais dqx dx em dx, em y e em z, que é o que a gente acabou de falar no slide anterior. Tá, então, se eu pegar a equação de entrada, né, a formulação aí, né, da entrada e da saída, né, então fazer a quantidade, a taxa de calor de entrada menos a taxa de calor de saída, eu vou pegar essas expressões aí e eu vou conseguir, né, cortar então as taxas de calor de entrada, ficando então aí, né, menos o incremento de calor em x sobre dx, né, que esse também diferencia em exata aí, né, em dx menos a variação de calor em y dy menos né, o incremento de calor em z. Então nota que a entrada aí, né, acaba sendo, né, cortada aí da expressão, né, porque ela aparece tanto na taxa de calor de entrada quanto na taxa de calor de saída, né, tá? O sinal de menos é porque a gente está fazendo 2 menos 3, então, né, fica aqui, a gente tem, né, um valor negativo para isso, tá bom? Tá? Então significa aí que eu estou retirando calor aí no caso, né? Ainda continuando aí, né, eu tenho também a geração de calor. A geração de calor a gente já falou aqui em alguns slides atrás, né? Tá? Então, como eu disse lá, né, a taxa total de geração de calor é o fluxo de, né, o fluxo de geração de calor vezes um dV, que é o que está sendo expresso aí, né? Então, essa expressão 5 aí nada mais é do que a mesma que a gente já viu anteriormente, só que ao invés de estar dV eu já estou colocando em x, y e z, porque a gente está trabalhando em coordenada cartesiana. Tá ok? Tá? E a variação de energia, né, aquela variação lá, que é a expressão inicial, né, ela é dada, né, nada mais ela do que que vocês já estão cansados aí de observar aí, de ver nas aulas de engenharia, na parte térmica, como também já viram já nas aulas, né, de ciências aí do seu colégio, né, tá? Então é o que macete, né? Vocês já estão acostumados já com essa expressão, ela só está aparecendo aqui como sendo ρCp, né? Então, ao invés de trabalhar com vazão mássica ou com massa, eu estou trabalhando com a massa específica, que é muito mais inteligente, né? Muito mais fácil do que trabalhar com a vazão mássica, né? Tá? Ou a massa do corpo. Então, eu trabalhando com a massa específica, eu não preciso saber qual a quantidade exata que eu tenho, tá ok? Tá? Aí você tem um dt. Por quê? Porque o dt, a parte de cima da sua divisão aí, né? O T maiúsculo é a temperatura, então é, né, a variação aí, né, o diferencial inexato de temperatura numa variação de tempo, tá, ok? E dado também nas três dimensões, x, y e z, ok? Tá? Então é isso que está sendo expresso aí, né? Então esse dt, na verdade, o T maiúsculo é temperatura e o T minúsculo é tempo, tá bom? Porque, né, no caso em específico, o tempo é importante.
Com isso, né, tá, eu posso agora pegar todas as expressões que eu desenvolvi, né, tá, então tanto a expressão dada lá pela diferença entre a taxa de calor de entrada e saída, quanto a expressão que a gente desenvolveu para geração de calor, quanto para variação de calor, certo? Então é isso que está sendo dito aí, se substituindo aí, né, substituição da equação 4, 5 e 6 na primeira equação. O que eu estou fazendo é pegando cada uma dessas expressões que a gente deduziu separadamente e jogando lá naquela primeira equação que a gente deduziu lá pela primeira lei da termodinâmica, ok? Então, o que está aparecendo aí, esse menos dqx dx em dx, isso tudo é o que a gente já tinha deduzido anteriormente, tá bom? Então, na verdade, a gente só está juntando as coisas, né? Então, se você olhar aí, vai perceber que não tem muito, a gente não está realizando nenhuma simplificação, né? A gente só está juntando tudo que a gente fez separadamente. Porém, né, em cada uma daquela diferença do calor de entrada e de saída aparece um Qx ou um Qy e um Qz, que eu posso substituir, né, pela lei de Fourier, tá, ok? Então está aqui, né, a taxa de calor em x vai ser menos k dt dx, né, em dy dz, tá? Então na direção x, na direção y, na direção z, né? Ok? Então tá aí as nossas expressões, tá? Essas expressões elas são válidas porque a gente está imaginando que o material é um material uniforme, né? Tá? Então a gente diz que quando o material é um material uniforme, a gente diz que é um material isotrópico, tá? Então esse material isotrópico ele não tem variação da condutividade térmica, tá? Então, dessa forma a gente pode usar as equações da forma que estão aí, e aí eu posso simplesmente substituir então essas equações aí na equação 7, né? Então ali onde está o dqx, dqy e dqz, eu vou substituir o qx por menos k dt dx dy dz, onde está o qy menos k dt dy por dx dz e assim sucessivamente, né? A mesma coisa para o qz, e vou cortar todo mundo que eu posso cortar. Então vai substituir tudo, tá? Ficando então, né, a equação aí da condição de calor para a coordenada cartesiana da forma que está expressa aí embaixo, aí, né, do seu lado direito. Então, sendo d dx de k dt dx, né? Então, condutividade térmica vezes, né, a variação de temperatura em x, a condutividade térmica vezes a variação de temperatura em y, a condutividade térmica vezes a variação de temperatura em z, né, mais, né, então, voltando aqui, né, só para retomar aqui, né, então, a condutividade térmica vezes a variação de temperatura em x mais y mais em z mais a geração de calor do corpo. Isso daí é igual a variação, né, de calor desse corpo, que é o ρ Cp dt dt, que, né, tem temperatura por tempo, ok? Tá? Então essa é uma equação como é que eu posso dizer, mais abrangente, né? Então ela mostra que a condição de calor ela é tridimensional, com geração de calor, tá? Para um processo transiente, ok? Então isso é o que acontece, né? Isso é a formulação mais ampla. Nos outros slides eu vou pegar essa equação e a gente vai formular ela para situações possíveis, né? Então para casos particulares.